O mecanismo de reação ao estresse é desencadeado por uma série de situações que nos fazem pensar que a gente possa estar em risco. Esse mecanismo acontece com a criança também, só que de uma forma muito mais crua e muito mais imatura. Então, qualquer risco, qualquer estímulo, qualquer coisa que a criança perceba como sendo potencialmente perigosa para ela, ela vai disparar o sistema. É um sistema regulado pelo hipotálamo, que se combina com a hipófise, e essa glândula faz desencadear todas as reações de estresse do corpo. Então, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, a disponibilidade de sangue nos músculos. É como se a criança ficasse pronta para a reação. A gente que é adulto, a gente entende o que é perigo e o que não é perigo. A gente entende o que é uma porta batendo ou o que é um barulho realmente perigoso. Para a criança, para o bebê que não tem o conhecimento do que é o que ainda, cada um desses estímulos, ela dispara o sistema. Se ela estiver continuamente sendo desafiada com barulho em excesso, com estímulo em excesso e principalmente com estressores tóxicos em excesso, ela vai estar sempre mantendo o estado inflamatório e sempre pronta para esse tipo de resposta inadequada a coisas que, na verdade, necessariamente não são perigosas para ela. As mídias digitais e o acesso das crianças às telas hoje com muita facilidade também atrapalham um pouco a maturação desse sistema por parte das crianças. Se recomenda que esse tempo seja reduzido, né? Porque o tempo que a criança passa na tela, não só ela está exposta a uma série de estímulos, às vezes altos, às vezes rápidos, às vezes inadequados, mas também priva ela de interações que justamente vão dizer para ela que momento ela tem que se conter, que momento ela pode expandir, que momento ela pode brincar e que momento que é hora de ficar sério. Então essas interações também sofrem no momento que a criança passa muito tempo na tela. Talvez esse seja o grande desafio hoje em dia, dos pais, das escolas e dos médicos também. A gente poder identificar aquelas crianças que estão fazendo uso abusivo das tecnologias para justamente coisas como o controle de impulso poderem ficar no seu lugar e se desenvolverem da maneira adequada. A gente estima que as crianças de 2 a 5 anos de idade possam ficar cerca de 1 hora na frente de uma tela durante o dia. Isso é o que recomenda a Sociedade Brasileira de Pediatria e outras entidades como a americana também. Criança abaixo dos 2 anos não tem nenhum tempo indicado para ficar mexendo em tecnologia. A criança tem que se envolver em outras atividades muito mais simples e que requerem muito mais interação. Acima dos 5 anos de idade, teoricamente 2 horas por dia em tempo total de tela, isso somando o tempo de televisão, computador, tablet, celular. Agora, a gente não sabe se isso é efetivamente seguro. O que a gente sabe, e isso já tem muita coisa publicada, é saber que crianças que se expõem muito tempo a telas por dia têm uma série de desfechos variando desde obesidade até depressão importante, na infância e na adolescência. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é uma doença razoavelmente prevalente, cerca de 5% das crianças apresentam isso aí em algum momento, e o diagnóstico basicamente ele é clínico. Não existe uma ferramenta, um exame, um raio-x, uma tomografia que vai diagnosticar ou que vai excluir a doença. O diagnóstico é basicamente da observação do clínico, preencher alguns critérios, o paciente tem que ter um tempo de duração dos sintomas, a gente tem que excluir outras causas que justifiquem o comportamento da criança. Então são vários critérios que o médico tem condição de fazer o diagnóstico ou de excluir o diagnóstico. Muitas vezes se usa o diagnóstico como explicação para tudo o que acontece na vida da criança. A criança com o TDAH, que é a sigla que se usa, ela precisa, mais ainda do que as outras crianças, de parâmetros. E assim como todas as outras crianças, vai fazer arte, vai fazer travessura, e precisa ser, sim, chamada a atenção e precisa de disciplina. Também a gente não pode incorrer no outro extremo, de ficar punindo a criança como se fosse da vontade dela ter aqueles sintomas de impulsividade, de hiperatividade, né? A gente precisa entender bem como é que é o quadro, precisa se aconselhar com profissionais de como responder a determinadas atitudes, e a resposta que a gente vai dar a determinadas atitudes da criança é o que vai reforçando na cabecinha da criança como é que ela deve agir.